Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. As estatísticas de segurança pública no Brasil apontam que em 2012 os casos de estupro superaram os de homicídios dolosos. Os dados integram o 7º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Pelo levantamento, os dois crimes também tiveram crescimento no ano passado em relação a 2011. Para analisar esse triste quadro, convidamos o Procurador de Justiça, Mauro Henrique Renner, que atua na área criminal. Doutor Renner, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. E desde já lhe pergunto como o senhor avalia esses números trazidos pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Marco, inicialmente eu quero agradecer o convite para poder falar aos telespectadores a respeito de um tema que aflige muito a população brasileira, que tradicionalmente nós temos visto os problemas com a área da segurança pública. Eu avalio com muita preocupação. Anualmente a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp, faz um levantamento dos crimes que acontecem no país. Ela recebe essas informações através da Secretaria de Segurança Pública dos Estados, compila esses dados e estabelece, sim, o mapa da criminalidade do país. E com isso, nós verificamos que esses dados realmente são extremamente assustadores. Porque nós não podemos nos orgulhar de um país que tem 50 mil estupros por ano. Isso significa dizer 140 estupros, abusos sexuais por dia. Ou seja, a cada hora nós estamos tendo 6 estupros a cada momento que se passa. Então, realmente é necessário parar, fazer uma grande reflexão em relação a esses dados que são trazidos pelo Anuário de Segurança Pública. Realmente esses dados são muito preocupantes, porque até a própria Presidente da República entende como alarmantes esses dados trazidos pelo Anuário Brasileiro. De fato, nos preocupam muito esses dados, como referiste, porque se comparados com o ano base 2011 para 2012, nós tivemos um incremento nos crimes de estupro de 18%. E a continuar nessa marcha, isso significa que em 5 anos o número de abusos sexuais vão duplicar. E a preocupação é maior ainda, Marco, porque os crimes de abusos sexuais, via de regra, são subnotificados. Isso significa dizer que a maioria, desses crimes não são levados a registro, por uma simples situação de preservação da intimidade da mulher que não quer revelar esses abusos acontecidos contra a sua pessoa. Muitas vezes o fato de que esses abusos acontecem na relação intrafamiliar. E isto é uma experiência que nós temos no dia a dia dos processos, que nós verificamos na análise das ações criminais, que 70% dos casos acontecem quando o inimigo é conhecido. Numa relação, muitas vezes, de pai para com filho, de avós com netos, de tios com sobrinhos. E isto realmente faz com que essa realidade ainda seja muito mais gravosa, porque há uma cifra obscura de percentuais que não são levados para o conhecimento da autoridade policial. O senhor atua há muito tempo na área penal e o senhor encontra, melhor dizendo, alguma explicação para que o índice de estupros tenha sido maior em comparação com o número de homicídios dolosos? Bem, por este anuário, esse mapa da criminalidade que nós tivemos conhecimento, realmente o número de estupros ele disparou. Há uma razão que possa justificar esse dado. E eu diria que, na verdade, são 4 fatores que justificam este aumento dos crimes de abusos sexuais levados agora para registro da autoridade policial.
Eu diria que o primeiro deles é o fato de que a mulher, ela passa a ter consciência e da importância de levar o fato ao conhecimento da autoridade policial. Ou seja, há uma coragem da mulher em ser protagonista e de revelar esses fatos. Isso nós estamos percebendo pela mudança de concepção, que sempre tivemos uma concepção muito machista em relação aos abusos sexuais. E isto nós verificamos na própria legislação e, inclusive, nas decisões jurisprudenciais. Vejo que há pouco tempo ainda sustentava-se a inadmissibilidade do estupro no contexto do matrimônio. Ou seja, numa relação entre marido e esposa, havia a compreensão que o débito conjugal era um dever da mulher. E da mesma forma, havia uma posição de que a vítima de estupro deveria ser de mulher honesta, de forma que a legislação não protegia as mulheres de uma vida mundana, as prostitutas. Se entendia que elas poderiam ser abusadas sexualmente e isto não levava a uma responsabilidade do agente. Essa concepção mudou, houve a mudança na própria legislação e a mulher está compreendendo a importância de levar esses fatos ao conhecimento da autoridade policial. Então, mudou a concepção. O outro fator diz respeito à criação de órgãos específicos de apoio à própria mulher. E eu diria que a importância da criação da delegacia da mulher. Isto faz que o ambiente seja um ambiente mais propício para a mulher dar conhecimento aos fatos delituosos. Ela sabe que vai ter um tratamento diferenciado, no sentido de ser acolhida por uma própria mulher que vai compreender a situação de abuso e compreender a violação, a agressão sexual que ela teve. Então isto favorece para que se tenha uma recepção desses fatos reveladores de uma intimidade, muitas vezes que a mulher não quer levar para terceiros. E outro fator importante e que tem aumentado os fatos de abusos sexuais diz respeito à própria impunidade, né? Quando não se tem uma resposta do Estado de forma adequada, faz com que haja uma geração de novos fatos delituosos e principalmente em relação ao crime de abusos sexuais, que via de regra o abusador ele não se contém no primeiro fato. Ele via de regra repete atos de abusos sexuais até que um dia a vítima revela esses fatos. Claro. E o último, e diria o mais importante, inclusive, que motivou e disparou o crime de estupro neste anuário, diz respeito à mudança da legislação. Em 2009, nós tivemos uma importante modificação legislativa, onde o crime de estupro absorveu o crime de atentado violento ao pudor, que estava tipificado no artigo 214. De forma que todos os atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, foram absorvidos pelo crime de estupro do artigo 213. E aí tem uma infinidade de ações e condutas, né, que caracterizavam na época o crime de abuso, né, do atentado violento ao pudor, como os toques íntimos, um beijo lascivo, né, o sexo oral, anal. Eles foram todos agora absorvidos e tipificados pelo crime de estupro. Por isso, disparou também a denominação desse fato delituoso. Claro. Dr. Renner, pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estado onde encontramos o maior número de homicídios é Alagoas. E Roraima é onde há o índice maior de estupros. Há uma justificativa para isso? É certamente porque o sistema de justiça penal não está funcionando de forma adequada. Não está havendo a presença do Estado e não está se compreendendo, né, a informação e os dados
que este boletim está sendo encaminhado para esses estados onde estão acontecendo. Ou seja, faltam políticas públicas para o enfrentamento dessa criminalidade. Os cientistas americanos que estudam muito a questão da criminalidade, eles têm uma posição no sentido de que toda vez que há uma decisão de cometer crimes, resulta de um processo de utilidade. Então o sujeito avalia a probabilidade de cometer crime ou não. Se ele vê e percebe, tem essa percepção de impunidade, ele acaba cometendo fatos delituosos. E eu acredito que isso esteja acontecendo nesses estados, há uma percepção de impunidade e fatos estão se repetindo dessa forma. Claro. Alguma coisa o senhor já adiantou em relação à política de defesa à mulher, mas o senhor acredita que ainda falta alguma política de proteção à mulher vítima de violência doméstica? Nós demoramos muito para despertar da importância de se ter políticas públicas voltadas especificamente em relação à agressão à mulher. Estamos ainda caminhando de forma muito lenta no sentido de ter uma estrutura de apoio onde a mulher se sinta segura, onde a mulher se sinta em condições de levar os fatos delituosos que dizem respeito aos seus abusos contra si, sexuais, para que ela tenha essa tranquilidade. Mas é um caminho que está sendo estabelecido, há uma visão nesse sentido, há um norte, mas ainda estamos caminhando muito lentamente para poder viabilizar atos mais concretos, que se tenha abrigos, que ela não precise dormir com o inimigo no dia seguinte. Um outro dado que preocupa, Dr. Renner, trazido pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, é o fato de que houve um investimento no país em torno de 15% no que diz respeito à segurança pública. Mas esses crimes também aumentaram. De fato, isto porque não houve uma reengenharia na área da segurança pública, né? O grande investimento hoje que se faz, basicamente se dá em torno de armamento, se dá em torno de viaturas e colete. Claro, e a folha de pagamento na área de pessoal. Mas isto não modifica essa marcha da criminalidade nesse tipo de investimento. Há de se ter um forte investimento na área da inteligência, na área da prevenção da criminalidade, né? Nós continuamos a investigar como fazíamos há 70 anos atrás, com o mesmo e velho inquérito policial, onde na época não se tinha sequer máquina de escrever, não se tinha computador, mas os instrumentos que estão sendo alcançados para fazer a investigação são os mesmos. E cada vez com mais dificuldade, porque as vítimas elas se sentem hoje desprotegidas e muitas vezes sequer levam os fatos delituosos ao conhecimento da autoridade policial, porque não vê uma resposta por parte do Estado. Então, há necessidade de fazer uma grande mudança numa política de gestão estratégica para traçar metas, para traçar indicadores e que se possa medir e aferir anualmente a questão da criminalidade, para ver se está dando resultado aquele investimento, para não haver um desperdício nos investimentos. Caso contrário, eu vejo um direcionamento, digamos assim, para que haja uma proposta de mudança na própria Constituição, obrigando a um percentual mínimo na área da segurança pública, como se tem na saúde e também na educação. Além do investimento nessa política de gestão, principalmente na área de segurança pública, o senhor acredita que faltaria também uma política pública, um investimento maior, principalmente na área de inclusão social, para diminuir essa violência no país? Claro que sim, Marco, porque
quando se tem a qualidade de vida, a taxa de medo da população, a taxa de insegurança, ela diminui drasticamente. A segurança não é só uma questão de polícia, ela tem que ser tratada de forma sistêmica, ou seja, nós temos que ter a preocupação com a inclusão, né, das pessoas que estão à margem da sociedade. Nós temos que investir na geração de empregos, investir na escolaridade, né, investir em lazer, no esporte, em áreas públicas, para que isto, né, se tenha condições na área da saúde, na área da educação. Isto vai fatalmente frear a criminalidade quando se trabalhar a segurança pública de uma forma sistêmica. Como dissemos antes no início do programa, o senhor tem vasta experiência na área criminal. O senhor foi presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, GNCOC. Muitas coisas o senhor já falou aqui. Agora, de forma emergencial, para frear essa criminalidade no país, qual a receita que o senhor dá? A receita é simples. Basicamente, são 3 situações que nós precisamos, né, urgentemente trabalhar. Primeiro, uma legislação eficiente, né? Segundo, nós precisamos ter um sistema de justiça ágil, rápida, que dê uma resposta mais pronta para o cidadão que foi vítima de um fato delituoso. E a última situação é a construção de presídios, que nós tenhamos um sistema carcerário digno, onde a pessoa cumpra efetivamente a pena. Hoje faz de conta que o sujeito está cumprindo pena. O detento do regime semiaberto já está indo para a prisão domiciliar por falta de sistema carcerário. Então, isto acaba estimulando novos fatos delituosos. Então, se nós, de forma imediata, agirmos nesses 3 vetores, eu tenho certeza que a criminalidade será diminuída e freada nesse sentido. No dia a dia, o senhor trabalha com a nossa legislação penal. O senhor encara ela hoje como adequada ou ela precisa ser mais rígida? Eu diria que a lei tem que ser cumprida, né? Isto nos dá tranquilidade, isto nos dá paz social. E me contentaria muito se pudéssemos descongestionar o sistema processual. Ou seja, o sistema processual penal, ele tem que ser modificado. O Brasil é o único país do mundo onde nós temos um sistema de 4 jurisdições, né? O fato de uma condenação transitar em julgado é extremamente difícil. Em nenhum país do mundo, né, a presunção de inocência vai além do 2º grau. Então, as decisões do nosso Tribunal de Justiça, as decisões dos tribunais regionais federais, elas bastam por si só para ter o efetivo cumprimento da pena, para que se tenha a dívida paga e a prisão efetivada, né? Mas hoje se leva tudo aos tribunais superiores, inclusive estamos assistindo à própria execução da pena de detentos sendo decidida pela Corte Suprema. Então há necessidade de que a Corte Suprema se guarde as suas posições para questões puramente constitucionais ou infraconstitucionais, para que as decisões de 2º grau nós tenhamos o termo da presunção de inocência. E no que diz respeito ao Ministério Público, titular da ação penal pública, fiscal da lei, o senhor entende que as ferramentas que hoje estão à disposição dos promotores são suficientes para enfrentar essa criminalidade? Eu tenho dito que a vocação do Ministério Público é para o processo. Mas, evidentemente, que de uma forma complementar, suplementar, quando caracterizada a inércia, quando caracterizada a omissão ou fatos de corrupção, aí sim o Ministério Público deve agir como uma situação de autodefesa da própria sociedade. E o Ministério Público tem trabalhado de uma forma integrada
com outros órgãos operacionais e por isto a sua atuação tem sido muito respeitada e tem dado um retorno extremamente positivo, porque tem atuado de uma forma muito efetiva nessas situações para poder dar uma resposta à sociedade. Pois aí que eu gostaria que o senhor falasse mais um pouco sobre essa atuação do Ministério Público brasileiro na área penal, porque o Ministério Público está sendo aí em várias ações protagonista no país inteiro. Como o senhor vê a atuação dos promotores, principalmente na área penal? Bem, o Ministério Público, diante desse espaço, deste vácuo que foi criado, ele cada vez mais se sentiu na obrigação de sair e atuar como órgão também de investigação. Felizmente, né, a própria sociedade reconheceu isso e saiu às ruas e pediu para que o Ministério Público lhe ajudasse. E nós, felizmente, recebemos, né, esta manifestação de uma forma muito calorosa e o que nos motiva muito a atuar e seguir neste ritmo. E, para tanto, o Ministério Público cada vez mais se sente na obrigação de se qualificar e se preparar para dar a resposta adequada à sociedade, principalmente na criminalidade organizada, onde praticamente os órgãos de segurança pública não estão atuando. Na questão da lavagem de dinheiro, na questão das organizações criminosas, nós verificamos que existe uma grande omissão, uma grande inércia. E nesse sentido, nós estamos recebendo apoio de vários órgãos no sentido de o encaminhamento de operações atípicas que estão acontecendo, o que permite o Ministério Público, na sua estruturação, atuar de forma mais efetiva nesses crimes mais graves. Dr. Renner, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor tem 2 minutinhos ainda para suas considerações finais. Bem, Marco, eu agradeço novamente o convite para poder falar, infelizmente, num tema contemporâneo, né, sobre a questão da segurança pública, mas com a esperança que ainda possamos ter uma diminuição dessa criminalidade. Se espera que se trabalhe com eficiência, que os órgãos de segurança pública dos estados leem, interpretem os dados, o pedido de socorro que este mapa da criminalidade está demonstrando, né? E se houver realmente uma visão estratégica, uma visão de estruturação dos estados que enxerguem esses fatos realmente como dramáticos, eu sem dúvida tenho certeza que nós poderemos diminuir a criminalidade trabalhando com eficiência, trabalhando com agilidade e trabalhando, né, a segurança pública com essa compreensão que ela não é só uma questão de polícia, que ela tem que ser integrada com a atividade também social. Eu não posso terminar o programa sem lhe fazer ainda uma perguntinha. Como é a atuação do MP no 2º grau na área criminal? O senhor encontra alguma dificuldade? Bom, a nossa dificuldade é justamente esta de encontrar processos que demoram uma eternidade, né? E quando a justiça chega efetivamente, muitas vezes aquele agente delitoso já cometeu outros tantos delitos justamente pela demora do processo. Então isto nos choca muito, né? E por isso a importância de uma mudança legislativa, principalmente nesta área processual, para que se tenha ferramentas mais ágeis, para que se tenha uma resposta em relação ao fato delituoso cometido. Ok, Procurador de Justiça Mauro Henrique Renner, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigado, Marco. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendo-mp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendo-mp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade
no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!